Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Os acidentes desfavoráveis da vida são de duas espécies, ou, se você preferir, originam-se de duas fontes bem diferentes e que é importante distinguir. Alguns têm a sua causa na vida presente e outros têm a sua causa fora desta vida. Se formos buscar a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos não são os homens que caem por sua própria culpa? São vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos não são os que se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem posto um freio aos seus desejos? Quantas não são as uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade e nas quais o coração não tomou nenhuma parte? Quantas dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades não são frutos apenas da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos não são os pais infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, permitiram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Que todos esses que são feridos no coração pelos acontecimentos desfavoráveis e pelas decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, reexaminem passo a passo a origem dos males que os afligem. Verifiquem se não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem, portanto, atribuir todas as suas aflições, senão a ele próprio? O homem, assim em grande número de casos, é o artesão de seus próprios infortúnios. Ao contrário, porém, de identificar em si mesmo a fonte de seus males, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência divina, a má fortuna, sua má estrela, quando na verdade a sua má estrela é apenas a sua incúria. Os males das espécies a que nos referimos fornecem inegavelmente um notável número de acidentes desfavoráveis para a sua vida. O homem, todavia, poderá evitá-los quando trabalhar por melhorar-se moralmente, tanto quanto trabalha para melhorar-se intelectualmente. A lei humana define certas faltas e estabelece punições. O condenado, por isso, pode dizer que sofre as consequências do que fez. Essa lei, contudo, não define e nem alcança todas as faltas. Determina apenas as que especialmente trazem prejuízo à sociedade. Não cuida, porém, daquelas que só prejudicam as pessoas que as cometem. Mas Deus quer a evolução de todas as suas criaturas e por isso não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, que, em se constituindo uma infração de sua lei, que não resulte em consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Segue daí que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre sente o efeito de seus erros. Os sofrimentos que decorrem do erro são para o homem uma advertência de que ele andou mal. Isso lhe dará experiência, fazendo-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal. Interiorizará a necessidade de melhorar-se, para evitar o que lhe causou tantas amarguras. Não fosse assim, motivo não existiria para que se emendasse. Se confiasse na impunidade, retardaria sua evolução e, por consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes surge um pouco tarde. Quase sempre, quando ela chega, a vida já foi desperdiçada e perturbada. As forças estão gastas e sem remédio. É então que o homem diz: se desde a minha juventude eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se pudesse recomeçar, eu faria tudo de outra maneira. Agora, porém, já não há mais tempo. Ele repete o que diz o obreiro preguiçoso: perdi o meu dia, dizendo simplesmente: perdi a minha vida. O sol, porém, se levantará no dia seguinte para o obreiro, e uma nova jornada começará, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. E também para o homem que desperdiçou a vida, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual lhe será possível aproveitar a experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro.